Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Exclusivo. Amarelinho tem 4.065 mercados em janela da ANTT por não pagamento. A agência comunicou arquivamento definitivo. Nesta quarta, 6, fiação apelou à justiça. Processo judicial segue. Empresa havia conseguido judicialmente isenção de R$ 645.000, somando as taxas de todos os mercados. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! Aviação Amarelinho, criada em São Paulo e agora com sede administrativa em Goiânia, é uma das empresas que mais figuram nas listas de resultados da primeira janela da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para obter novas rotas rodoviárias interestaduais, nada mais, nada menos que 4.065 mercados. O número é imenso e supera de regiões inteiras. Por exemplo, o Diário do Transporte mostrou ainda nesta quarta-feira, 7 de maio de 2026, que somente o ABC Paulista, uma das regiões mais ricas do país, com mais de 2,8 milhões de habitantes, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai contar com menos de um quarto de todos os mercados da Amarelinho, 904 novas opções. Apesar do número extremamente positivo para Amarelinho, que poderia denotar um dos principais crescimentos do setor, há um ponto de atenção: a disputa judicial entre a empresa e a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, em torno dos pagamentos das GRUs, guias de recolhimento da União, exigidos pela agência para solicitação dos mercados. Cada GRU para cada mercado é de R$ 150. Nesta semana, a questão teve um novo capítulo e o criador e editor-chefe do Diário do Transporte, Adão Bazzani, noticia nesta quarta-feira, 6 de maio de 2026, a companhia notificou a Justiça dizendo que a ANTT teria descumprido uma decisão que a isentou do pagamento. O Diário do Transporte teve acesso à notificação. Cumpre destacar que a resistência injustificada da ANTT configura verdadeiro descumprimento de decisão judicial, circunstância que afronta diretamente a autoridade das decisões emanadas por este juízo, além de comprometer a utilidade prática do provimento jurisdicional concedido, a demora administrativa e a omissão da requerida vem permitindo o esvaziamento do direito discutido nos autos, criando situação de fato capaz de tornar inócua a tutela
jurisdicional concedida especialmente porque os mercados pleiteados possuem dinâmica regulatória e operacional que exige imediata atuação da agência reguladora. Não se trata de mero atraso burocrático, mas sim de efetivo descumprimento da determinação judicial, cuja consequência prática é a consumação gradual da perda do objeto da ação, em prejuízo exclusivo da autora, diz a petição assinada pelo advogado Fransmar de Lima e Souza de Goiás. Como mostrou o Diário do Transporte, em março de 2026, a 13ª Vara Federal Civil do TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, atendeu a empresa de ônibus Viação Amarelinho, que opera linhas rodoviárias interestaduais, e desobrigou a companhia de transporte a pagar mais de R$ 645.000, 645.150 reais, referentes a GRUs, guias de recolhimento da União, sob um total de 4.301 mercados de ônibus pedidos em janela extraordinária da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. A cobrança é sobre os mercados solicitados e não somente sobre os aprovados. Mas no mesmo dia em que divulgou os resultados da primeira janela de mercados de ônibus rodoviários interestaduais, em 24 de abril de 2026, a ANTT mandou um ofício amarelinho dizendo que os pedidos estavam sendo arquivados definitivamente porque as GRUs não foram pagas. O criador e editor-chefe do Diário do Transporte, Adão Bassani, obteve também com exclusividade o ofício da ANTT. Assunto: arquivamento de requerimento em razão de não quitação da GRU. Janela extraordinária número 1 de 2024. Referência: caso responda este ofício, indicar expressamente o processo número 50.505.262/2024-13. Prezados senhores, em prosseguimento à janela extraordinária número 1 de 2024, instituídas nos termos da resolução ANTT número 6.033 de 2023 e do comunicado de abertura de janela extraordinária número 1 de 2024 e em atenção às solicitações de mercado apresentadas por essa empresa, conforme disposto no comunicado SUPAS número 40 de 2 de março de 2026, informam que não foi identificado o pagamento da guia de recolhimento da União Agro 41750444, emitida para quitação dos emolamentos de inscrição. Ressalta-se que nos termos do item 1.4.1.1 do comunicado de abertura de janela extraordinária número 1 de 2024, a não quitação da guia de recolhimento da União
no prazo assinalado o pagamento em valor inferior ao contido na guia implicará na desistência de participação na janela de abertura extraordinária, não ensejando devolução de eventuais valores pagos a menor. Cumpre esclarecer que a liminar proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer, número 11.06.09.2024.4.01.3400, que suspendia a exigibilidade da cobrança dos emolamentos, teve sua eficácia exaurida conforme decisão proferida nos autos do agravo de instrumento número 1033.2025.43.01.0000 42036651. Nesse sentido, conforme consignado no parecer de força executória número 00074/2026/PRIO1 F1 PGF AGO 42036651, não subsiste mais a obrigação da ANTT de analisar o requerimento de mercados novos da impetrante sem a cobrança dos respectivos emolamentos, haja vista que o prazo de 40 dias concedido na liminar expirou. Dessa forma, considerando a ausência de pagamento da GRU no prazo estabelecido no ofício SEI número 9335/2026/UFT GOP.JAM.extra/GOP/supas/TIR ANTT 4047 1177, bem como a perda de eficácia da decisão judicial que assegurava a permanência da empresa no procedimento, comunica-se o arquivamento definitivo do pedido por ausência de pressuposto indispensável à sua continuidade. Sendo essas as informações, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Juliano de Barros Samor, Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros. Segundo a ANTT, na defesa, o processo judicial da Marinho havia perdido o objeto porque prescreveu quanto ao andamento dos procedimentos administrativos. Tanto é que houve uma questão de timing. A formulação das planilhas onde aparecerem os mercados para amarelinho ocorreu antes da data da divulgação dos resultados da primeira janela extraordinária para liberação dos trechos e, logicamente, antes do ofício mandado pela ANTT a Amarelinho em 24 de abril de 2026. Houve uma intimação no processo para a ANTT, com juízo informando que a perda do objeto na visão da agência. Logo, os depósitos voltaram a ser obrigatórios e, como Amarelinho não pagou, perdeu o direito aos mercados. A ANTT
também havia se manifestado no processo, assim dizendo que não iria cumprir a decisão judicial por não ter mais competência no assunto, uma vez que teria ocorrido esta perda de objeto. Amarelinho então peticionou ao juízo, alegando omissão ou inércia da ANTT. Porém, esse ponto tem diferentes interpretações. Para Amarelinho, ao não atender a decisão anterior e não dar respostas, houve essa omissão. Mas a ANTT alegou não ter omissão porque ao responder sobre a perda de objeto e sobre a sua não competência teria se manifestado expressamente. Amarelinho, além de judicialmente, pode contestar administrativamente. Mercados até então sem atendimento, 3.978. Exemplos: Águas Lindas de Goiás, Aracaju, Anápolis, Sorocaba, Araxá, Amarabá, Barra Mansa, a Santana de Parnaíba, Belo Horizonte, a Canaã dos Carajás, Bom Jesus da Lapa, a Cuiabá, Brejo Canto, a Diadema, Caldas Novas, a Barretos, Volta Redonda, a Barueri, Vitória da Conquista, a Jataí, Senador Canedo, a Teresina e Pato Branco, a Canela e Gramado. Mercado somente com uma empresa operando até agora, 87. Exemplos: Aparecida do Tabuado, a Cascavel, Campo Grande, a Jangada, Cuiabá, a Medianeira, Uberlândia, a Paropebas e Barra do Garças, a Gurupi. O Diário do Transporte conversou com advogados especializados em risco empresarial e regulação rodoviária, como Liana Variani, Ilo Lobel e Rita Januzzi, de diferentes escritórios, que apontaram que há a possibilidade de nem todos estes trechos acabarem saindo do papel, já que os mercados terão de apresentar conexões, viabilidade e as empresas terão de apresentar uma série de comprovações para a ANTT, mas todos estes especialistas não negam que haverá um aumento significativo no total de opções aos passageiros. Total no Brasil. A ANTT aprovou 47.291 mercados. Desse total, 38.379 refere-se a mercados até então não atendidos, chamados pela Agência de Mercados Desatendidos. Outros 8.912 mercados são atualmente operados por apenas uma empresa e foram classificados pela ANTT como mercados monopolistas. Com isso, o total de mercados autorizados administrativamente deverá saltar de 33.961 para 72.340, um crescimento de 113%. Além disso, 5.459 mercados, 11,5% do total, serão submetidos a processo seletivo público. O que são estes mercados? Cada mercado corresponde, simplificando a explicação, a um trecho dentro das linhas que significa o ponto a ponto para embarque ou desembarque
desde que entre cidades de estados diferentes para não competir com as linhas intermunicipais. Assim, uma única linha pode ter dezenas de mercados. Por exemplo, uma linha entre Santo André e Salvador, se a empresa é autorizada a, dentro desta mesma linha, vender passagens no sentido Bahia entre 1. Santo André a Campos dos Goytacazes, 2. Santo André a Vitória e 3. Santo André a Teixeira de Freitas. Serão 4 mercados nesta linha. As 3 paradas, Campos dos Goytacazes, Vitória e Teixeira de Freitas, mais o destino Salvador. Esta divisão ocorre para ampliar as opções dos passageiros e permitir que as empresas vendam passagens em assentos que forem ir desocupando no meio da viagem. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago diretamente da nossa querida Amarelinho, que tem 4.065 mercados na janela da ANTT. Porém, por não pagamento, a própria agência acaba de comunicar arquivamento definitivo. E nesta quarta, a aviação acabou apelando à justiça. Segundo informações preliminares, no caso, pelo portal Diário do Transporte, a empresa, criada em São Paulo, capital, e agora com sede administrativa lá em Goiânia, é uma das empresas que mais figuram nas listas de resultados da primeira janela da ANTT para obter novas rotas rodoviárias interestaduais, nada mais, nada menos que 4.065 mercados. E este número é imenso e supera até regiões inteiras. Segundo o Diário do Transporte, por exemplo, mostrou ainda nesta quarta-feira que somente o ABC Paulista, que é uma das regiões mais ricas do país, com mais de 2,8 milhões de habitantes, segundo o IBGE, vai contar com menos de 1/4 de todos os mercados da Amarelinho, sendo 904 novas opções. E apesar deste número extremamente positivo para a empresa, que poderia denotar um dos principais crescimentos do setor, há um ponto de atenção, que é a disputa judicial entre a empresa e também a ANTT em torno dos pagamentos das GRUs, guia de recolhimento da União, que são exigidos pela agência para a solicitação dos mercados, sendo que cada GRU para cada mercado é de R$ 150. Eu vou estar destacando aqui com vocês alguns mercados que ela ia operar de fato, começando pelos mercados desatendidos, que são 3.978, sendo eles Barra Mansa a Santana de Parnaíba, Belo Horizonte a Canaã dos Carajás e Brejo Canto a Diadema, além de Volta Redonda a Barueri. Já os mercados desatendidos são Aparecida do Taboado a Cascavel, Campo Grande a Jangada e Cuiabá a Medianeira. E eu vou estar destacando aqui com vocês a minha humilde opinião a respeito
de tudo isso? Pois, na minha humilde opinião, a ANTT está tomando mais uma vez o seu caminho vergonhoso e vexatório, pois a empresa ela chegou a batalhar na justiça para justamente ficar isenta dessas cruz, guia de recolhimento da União, mas que infelizmente a ANTT, ela no caso, ela obriga diretamente a empresa a pagar essas cruz, guia de recolhimento da União. E na minha humilde opinião, a própria agência ela acaba tomando este caminho vergonhoso. E não é a primeira vez, pois ela junto com a Abrit tentaram impedir a inovação de avançar em nosso país. Mas, infelizmente, o plano delas não foi para frente, pois a Flixbus ela acabou de, no caso, de conseguir 1.230 mercados, mas a Buzzer ela conseguiu os mercados, mas por meio de duas companhias que ela adquiriu, sendo uma do ABC Paulista e uma do Distrito Federal. Mas é um histórico vergonhoso, vexatório, pois a ANTT ela tentou impedir a inovação de chegar em nosso país e agora está tomando outro caminho também vergonhoso e vexatório, que é impedindo a nossa querida aviação amarelinho, que quer muito trabalhar e, claro, dar continuidade às suas operações. Mas eu creio sim numa vitória massiva da aviação amarelinho, que vai continuar operando ou até mesmo iniciando seus trabalhos no mercado de transporte rodoviário interestadual por muitos e muitos anos. Mas é aquilo, sempre prezando o bem-estar de seus passageiros e também de seus colaboradores. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.